Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom domingo, bem-vindos ao Domingão do Casão. Espero que todos vocês estejam bem, uma semana aí uma semana à frente que vai vir abençoada, cheia de saúde, novas oportunidades, conquistas e que você possa ter clareza dos seus próximos passos aí, principalmente nos investimentos, que é o que a gente fala por aqui, de Ripple, de XRP. Dito isso, como que foi a semana de vocês? Põe aí já no chat, vamos conversar um pouquinho para esquentar, tem um pessoal chegando. E além disso, uma análise que eu venho fazendo esses últimos meses, né? Mas, de fato, esse último mês foi mais expressivo para mim, que eu acompanhei uns CFAs e tal, no X. E, cara, ficou evidente que quando o título do Tesouro Americano, os yields sobem demais, principalmente os de 10 anos. Os de 10 anos é ataque cardíaco, vamos dizer assim, do governo americano. Porque nele se precifica a maioria das coisas aqui nos Estados Unidos. Então, quando o yields de 10 anos ele chega na faixa de 4,40, o Trump faz umas jogadas de mestre, porque ele solta umas frases de efeito, ele fala que os acordos foram feitos, ele fala que a situação na região lá do Golfo já está controlada, que os Estados Unidos isso, que os Estados Unidos naquilo. Ele diz essas coisas para segurar o mercado de bonds, que é a pedra no sapato dos Estados Unidos. Então, é isso que eu tenho olhado com mais cautela, especialmente tem me chamado a atenção, além, claro, do Japão e outras vulnerabilidades que o mercado financeiro tem e está passando. Então, dito isso, é legal para vocês prestarem atenção, para não serem movimentados só por notícias, porque o lance é o fluxo, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, dito isso, vamos lá para o nosso vídeo. Nos últimos 2 episódios, a gente mapeou as peças e o recurso. Episódio 1, nós falamos sobre Warsh e Bessent, os arquitetos do suposto reset. No episódio 2, nós falamos sobre DLT Blockchain, ou seja, o freio externo que permite o tesouro reassumir o controle com transparência. Agora, hoje a gente fecha a trilogia com a pergunta que todo mundo está fazendo de forma errada. Quanto vale isso tudo? Bom, se essa é a tua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Recomendo que você se inscreva, compartilhe, deixe o like para ajudar a compartilhar a mensagem que eu tenho disseminado e compartilhado com vocês todos os domingos. Desde já, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e vamos juntos para esse estudo. Gente, o mercado talvez esteja precificando o XRP de uma forma errada. Porque existem 2 modelos diferentes, vou dizer assim, que acontecendo ao mesmo tempo. E deixa eu te explicar. Quando você vai comprar uma empresa, você olha números, certo? Você olha o quê? Faturamento, margem de lucro, o crescimento, quanto ela vale hoje versus quanto ela pode valer amanhã. Você pega lá o EBITDA, que é o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization, certo? Tipo assim, você vai lá, antes do lucro, juros, impostos, depreciação e amortização, e aí você multiplica isso por um múltiplo do setor. E aí você chega no valuation. Isso é o valuation estrutural, a famosa palavrinha. O valuation da companhia é X. Isso é frio, é matemático, é previsível, certo? Então, se a empresa crescer de 10% ao ano, em 5 anos ela vale X. Ponto. Com o XRP, o primeiro modelo ele funciona de uma forma muito parecida, ou seja, nesse modelo aí estrutural. Então ele pergunta o seguinte: quanto vale um ativo capaz de mover liquidação global? Volume transacionado, velocidade de circulação, adoção institucional, taxa de captura, infraestrutura, ou seja, um ativo ponte, um trilho financeiro. O valor depende da quantidade de valor que esse sistema aí consegue processar, ok? Mas existe um segundo modelo,
E é aqui que a maioria do mercado está completamente perdida, que é um modelo de convexidade, que é isso que nós vamos falar hoje. Convexidade não é sobre crescimento linear, é sobre assimetria. Em outras palavras, é sobre risco limitado e retorno exponencial. Deixa eu te dar 2 exemplos reais de convexidade, que estudando eu acabei aprendendo também. A Amazon, presta atenção, 1997, a Amazon vale 200 milhões de dólares. É uma livraria online. A maioria dos analistas olhava para o modelo estrutural, ou seja, uma livraria. Mercado de livros vale tanto. Então a Amazon, neste caso, ela pode capturar X%. A valuation, então, talvez de 500 milhões, 1 bilhão no máximo. Porém, alguns investidores viram nisso aí convexidade. Como? Alguns pensaram o seguinte: e se isso aí não for só sobre livros? E se a internet mudar toda a forma de se comprar as coisas? Qual o risco? A Amazon quebra, você perde 100% do que você investiu. Qual que é o retorno? A Amazon vira a infraestrutura do comércio global. Você ganha 1000 vezes, 10.000 vezes. Quem viu convexidade comprou a 500 milhões. Sabe quanto a Amazon vale hoje? 2 trilhões. Você tem noção do que é isso? Gente, o modelo estrutural não capturou isso naquela época. Porque o modelo estrutural assume que o mundo continua igual. Convexidade assume mudança de regime. Eu vou beber uma água e vou jogar uma expressão para vocês. O que o Kevin Warsh disse no primeiro vídeo que eu mostrei para vocês? Eu vou tomar água. Coloca aqui no chat. Você quer que eu responda ou eu posso seguir em frente? Qual é a frase explícita do Kevin Warsh que foi divulgada, difundida ultimamente? Regime change. Só segura. Seguimos. Tesla, segundo exemplo, tá? Em 2010, vamos lá, Tesla valia ali 1 bilhão de dólares. Vendia pouquíssimos carros, queimava dinheiro a rodo. O modelo estrutural olhava para isso e falava assim: montadora pequena, mercado competitivo, vai quebrar. Analistas de Wall Street recomendavam venda. Mas quem viu convexidade pensou diferente, irmão. Pensou do tipo: e se carros elétricos de fato virarem padrão global? E se a Tesla dominar a infraestrutura de recarga e tecnologia dessas baterias? E o tal do software autônomo que dirige sozinho, que era loucura naquela época? Risco, irmão. Tesla quebra. Você perde 100% do valor investido. Retorno. Tesla vira a Apple dos carros. Você ganha 100 vezes, 200 vezes. Você tem noção do que é isso? De novo, modelo estrutural errou, velho. Convexidade acertou. E com um XRP? Vamos entrar no nosso papo de hoje? O XRP ele pode estar sendo precificado não apenas pelo que ele é hoje, mas pelo que ele pode se tornar se o sistema financeiro global migrar para a arquitetura de blockchain auditável. Vamos pensar no risco de queda? Ele já não é o mesmo de 5 anos atrás. Por que, Casa? Porque hoje nós temos clareza regulatória. Hoje a infraestrutura cresceu.
as stablecoins viraram prioridade. Temos bancos testando tokenização. O potencial de ganho continua gigantesco. Principalmente se ativos digitais virarem camada de liquidação global. Neste caso, irmão, o repricing pode ser brutal. Eu vou usar aquele exemplo de novo. É como você comprar terreno vazio, lembra disso? 3 meses antes da estação do metrô. Para a maioria, o terreno é mato, mas alguns já estão ouvindo da escavação, velho. Então vamos destrinchar os dois modelos e entender por que ambos mudaram no último ano, irmão. Vamos começar do estrutural, para a gente pegar a linha de raciocínio, e eu vou usar uma metáfora, uma historinha, uma parábola, para a gente poder compreender melhor, ficar mais fácil o entendimento, tá? Bebam água, já bebeu água, tá se exercitando. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, @FabianoCasa, vai lá, me sigam, compartilho. Eu sou do XRP, falo sobre saúde, enfim, exercício, e fico puxando a orelha de todo mundo, falando pra você, bebe água, bebe água, bebe água. Então deixa eu falar da parábola. Vamos lá. Ó, imagine que você tem uma padaria aí no bairro, beleza? Todos os dias, 1.000 pessoas passam na sua rua. E você vende pão para 100 pessoas, ok? 10% do mercado. Cada pão aí custa R$5, beleza? Então você fatura R$500 por dia. Agora imagina que esse bairro cresce. Passa aí 10.000 pessoas por dia agora na porta da tua padoca. Se você continuar capturando 10% do mercado, você não fatura R$500 mais, certo? Você fatura agora R$5.000 por dia. Ou seja, 10 vezes mais. Mesmo percentual de mercado, mercado maior, a receita dá aquela explodida. Mas tem um detalhe crítico. Para atender 10.000 pessoas, você precisa de farinha o suficiente. Se você só tem farinha para fazer 100 pães, mas a demanda é de 10.000 pães, você precisa então comprar mais farinha. Só que essa farinha aí, irmão, é escassa, ela está escassa no mercado. Pouca farinha disponível, muita gente querendo comprar. O que acontece? O preço da farinha, do produto, enfim, dispara, porque a oferta é limitada, a demanda explodiu. Com o XRP é exatamente isso. Mercados de pagamentos cross-borders, que são os pagamentos internacionais, eles movimentam 180 trilhões de dólares por ano. E lembre-se, o XRP é o ativo ponte que facilita essa liquidez entre as moedas. É uma de suas funções. Então a pergunta não é só quanto desse volume XRP vai processar. A pergunta é: tem XRP suficiente disponível no mercado para processar esse volume sem que o sistema trave? E aqui vem o choque. Supply circulante de todo o XRP, ele é de 62 bilhões. Mas desses 62 bilhões, 38 bilhões eles estão travados em escrow. Liberação controlada mensalmente. 6 bilhões são o tesouro operacional da Ripple, ou seja, não está à venda. 870 milhões estão travados em ETFs institucionais, ou seja, presos, locados. E a pergunta é: sobra quanto XRPs disponível para negociação institucional? Dizem que sobra aí entre 10 e 16 bilhões, não 62. Entre 10 e 16 bilhões. Agora, a equação do Fisher ela faz sentido. Fisher, para quem não sabe, é aquele economista americano
que em 1911 criou uma equação para calcular o valor de uma moeda. A fórmula é MV igual PQ. M significa a quantidade de moeda disponível. V é velocidade de circulação, ou seja, quantas vezes a moeda é reutilizada durante o ano. Mas velocidade de circulação, gente, é comportamento nesse caso. E a pergunta é, quantas vezes o mesmo XRP ele muda de mãos em transações reais durante um ano? Olha que louco, porque a gente acha que é muito rápido, de 3 a 5 segundos, pode concluir, fazer até 1.500 transações, aquela coisa toda. A gente acha que realmente vai ser utilizado vários XRP por dia, certo? Eu também achava isso até me deparar com esse estudo. Por quê? Lendo, eu percebi que modelos econômicos conservadores, eles frequentemente assumem velocidades de circulação próximas de 10 a 20 reutilizações anuais. Sabe o que isso significa? Em outro exemplo, para ficar claro na cabeça da gente, é mais ou menos assim. Assume-se que, por exemplo, você tem uma Ferrari. Você compra uma Ferrari e ela anda até 350 km por hora, certo? Mas no final das contas, a média que você dirige, a velocidade do qual você dirige no seu dia a dia, é de 40 a 60 km por hora. Então, essa média é mais ou menos o que esse estudo fala. Para, de uma forma muito simples, tentar ilustrar. Então, ou seja, nós temos a capacidade e o comportamento. Então, a velocidade econômica significa que é o comportamento do institucional, sacou? Por quê? Porque tem reserva de liquidez, tem compliance, tem buffers, tem market makers, tem ETF que segura o inventário. Ou seja, o mesmo XRP pode circular muito tecnicamente, mas economicamente ele será reutilizado menos vezes ao longo do ano. Então, voltando para a equação, o P é igual a preço e Q é volume das transações processadas. Então, vamos reorganizar a fórmula para a gente poder encontrar o preço. É P igual a Q dividido por M vezes V. Então, ou seja, preço é igual a volume de transações dividido pela quantidade de moeda disponível dividido pela velocidade de circulação. Vamos calcular isso em números reais, num cenário conservador para a gente tentar entender? Vamos lá. Se o XRP ele processa 1% do mercado global de pagamentos, 1% de 180 trilhões é 1 trilhão e 800 bilhões de dólares por ano. O supply disponível, vamos dizer que é 15 bilhões de XRPs que estão no mercado. A velocidade, podemos dizer então que é 10 vezes por ano que esse XRP circula ativamente. O P, nesse caso, o preço é igual a 12 dólares. Cenário conservador, ok? 1% do mercado, nessas características, o XRP vale 12 dólares. O cenário moderado, vamos pensar assim, XRP processa 5% desse mercado global. Então, 5% de 180 trilhões, que é 9 trilhões de dólares por ano. O supply disponível, 12 bilhões de XRP. Um pouquinho mais apertado porque agora as instituições começaram a segurar o XRP. A velocidade, ao invés de ser 10 por ano, vamos colocar 5 vezes por ano, ok? Então as instituições elas começam a segurar como reserva, vamos pensar assim, reserva de liquidez. Neste caso, o P é igual a 150 dólares por unidade. Ou seja, neste cenário moderado, 5% do mercado XRP valeria 150 dólares. Agora nós vamos para o cenário institucional, onde o XRP processa 10% do mercado global. Ou seja, 10% de 180 trilhões é 18 trilhões de dólares por ano. O supply disponível, vamos dizer que agora só tenha 10 bilhões de XRP.
muito apertado porque bancos centrais, fundos soberanos, tesouros corporativos estão segurando o XRP como reserva de liquidez. Velocidade, XRP movimenta-se aí 2 vezes por ano. Ou seja, bancos centrais, fundos soberanos seguram como reserva estratégica. XRP circula bem menos, fica bem mais parado. Neste caso institucional, o XRP, o P seria igual a $900. Cenário institucional com 10% do mercado. XRP vale $900. E lembre-se, 180 trilhões é só pagamentos cross-border tradicionais. Não inclui aí real world assets, ativo do mundo real tokenizado, não inclui colateral, não inclui stablecoins usando o XRP como camada de liquidez. Se você adiciona tokenização de ativos, o mercado endereçável ele multiplica por 5, por 10 vezes. Gente, imóveis, tem títulos, tem ações, tem commodities, tudo tokenizado rodando em DLT. Irmão, o modelo estrutural ele é matemática pura. Se XRP funcionar como foi desenhado e se as instituições realmente precisarem de DLT auditável, preste atenção, o preço tem que subir. Porque não tem farinha o suficiente para fazer pão para todo mundo, irmão. Ou o preço sobe ou as instituições não conseguem comprar. Bom, acabamos de falar do primeiro modelo estrutural e agora nós vamos para o de convexidade. E deixa eu te explicar isso com algo do dia a dia, de uma forma simples que a gente possa entender. Bom, você mora num bairro há 10 anos, tranquilo, casas antigas, comércio local. Um dia você percebe que o governo começou a asfaltar as ruas por aí. Construtora comprou o terreno bem ali na esquina. Uma padaria nova abriu recentemente. A maioria das pessoas não percebe nada, mas você, empreendedor, começa a juntar peças soltas. Você fala assim, espera aí, se está vindo asfalto, se construtora está comprando, se padaria nova abriu, talvez esteja rolando por aqui um movimento. Aí tu pensa, fala assim, e se eu abrir um mercadinho bem aqui agora? Vamos pensar no risco? O risco é, você investe ali, vamos pôr assim, R$50 mil, beleza? O bairro não cresce, o mercadinho não vai para frente, talvez você perca os seus R$50 mil ou parte dele. Ganho, bairro explode, vira zona comercial, seu mercadinho ele vira referência, irmão. Estão pagando agora R$1 milhão. Você tem noção? Qual que foi seu risco de queda? 50 mil. E o seu potencial de ganho? 1 milhão. Isso aí é convexidade, ou seja, risco limitado, retorno exponencial, assimetria. E XRP está exatamente neste ponto. E no último ano, 7 camadas de validação institucional se aceleraram. Não é especulação, gente. É infraestrutura sendo montada em tempo real. Primeira delas que eu vou dizer é o Wall Street validando a tese. Quem se lembra que eu disse que Citadel investiu $500 milhão em XRP, em XRP? Gente, Citadel é o maior fundo, o maior hedge de fundo do mundo. Citadel não investe em altcoin por hype. Citadel investe em infraestrutura que vai processar trilhões. Tem mais. O CEO da Bitwise, o Hunter Horsley, declarou em entrevista recentemente que este é o momento mais bullish, mais otimista da história do mercado cripto nos últimos 8
anos. There has never been a time where there are more reasons to be bullish than this exact moment. This is the most bullish moment from my perspective. The rate of change is now going to accelerate, and a huge dimension is every corporate and financial institution is going to be in the space in the next 12 months. What are some key trends that you see with institutions that keep you optimistic about the future of crypto? 2026 is absolutely a new chapter in crypto. And Hunter Horsley, the co-founder and CEO of Bitwise Asset Management, a global crypto asset management firm offering over 70 investment solutions and a leader advancing institutional adoption through product innovation. In the world, crypto is going to eat capital markets. Can you explain? there are a few holdouts that haven't been transformed by the internet, but one of the largest is financial services. Finally, public blockchains have created the infrastructure needed to flood into financial services, and I think it's moving much faster than people expect. Ele não tá falando de meme coin, ele tá falando de adoção institucional que está acelerando desesperadamente. Segundo, Nasdaq, DTCC, migrando para trilhos DLT. Nasdaq é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, irmão. Eles anunciaram a migração da infraestrutura de liquidação para DLT. O DTCC, que é o Depository Trust and Clearing Corporation, ou seja, é a espinha dorsal do mercado de capitais americanos, cujo qual processa 2,5 quadrilhões de dólares por ano em transações de valores mobiliários. Anunciaram a sua migração para trilhos em blockchain. Isso, irmão, não é piloto experimental. É a infraestrutura que sustenta Wall Street inteira migrando para blockchain. Se eu fosse você, eu começava a juntar essas peças e começava a raciocinar em cima delas. Porque eu não tô te falando de um banquinho da esquina. Bebe água. Eu tô falando para vocês das maiores instituições financeiras do planeta Terra. Terceiro, ILP, Interledger Protocol. Essa é um parênteses porque ela não foi desse ano. Ela já vem sendo desenhada lá atrás, 2015, conforme eu falei. Mas está aqui só para a gente adereçar, ver quanta coisa já caminhou e para onde que a gente está indo. A visão da Ripple desde 2015 era essa, irmão. Qual casa? Não vai ter uma só blockchain, vai ter várias. E elas precisam falar entre si. Eles criaram o ILP, que é o TCP/IP do dinheiro. TCP/IP é o quê? É o protocolo que faz a internet funcionar. O ILP ou ILP faz a mesma coisa para o dinheiro. Um sistema multi-chain funcionando agora. Conecta blockchains públicas, XRP Ledger, Ethereum, redes privadas, bancos centrais, CBDCs, sistemas ligados ao SWIFT, ao ACH e roda tudo em cima de uma Distributed Ledger Technology auditável, ou seja, tudo em cima de uma DLT. Quarta camada que vale a gente mencionar, bancos acelerando a 100% a adoção de criptoativos. Não é mais bancos testando blockchain, é bancos construindo em DLT. O JP Morgan com a sua GPM Coin rodando em quê? Em blockchain. Ou seja, o volume institucional crescendo. Tem a BlackRock com o BUIDL, que é o fundo tokenizado, o maior do mercado. A Franklin Templeton com fundos tokenizados em blockchain pública, Santander, BBVA, SBI Holdings, a adoção operacional de DLT. Entenda uma coisa, todos estes caras e outros muitos mais, eles precisam de uma coisa, eles precisam de um protocolo neutro
interoperável e auditável, rodando na XRP Ledger. Quinta camada que vale a pena mencionar, porque para mim é algo que pega. Emirados Árabes. Vamos fazer duas análises. 28 de abril de 2026, dias atrás. Emirados saem da OPEP. Pega um ano antes. 13 de março de 2025. A Ripple recebe licença de FSA em Dubai. Gigante. Esta semana agora que passou, a Ripple anuncia a expansão do escritório em Dubai. Ou seja, Emirados precisam de infraestrutura financeira auditável. Sistema DLT. Por quê? Porque não vai usar o antigo, o passado, o Swift, o velho, o antiquado. Ele vai usar o novo, o que é transparente, o que é rápido, o que substitui o petrodólar, irmão. Para isso, eles precisam do quê? O Oriente precisa de uma ponte neutra entre o próprio Oriente e o Ocidente. Quem está lá? A Ripple já está lá. Com licença, com infraestrutura, com time perfeito. Coincidência? Isso eu deixo para você responder. Sexta camada, que eu acho de suma importância, Japão. É o mercado mais regulado e avançado em DLT no mundo todo. SBI Holdings, o maior conglomerado financeiro do Japão, que é parceiro estratégico da Ripple desde 2016. Bancos japoneses rodando pagamentos em cross-border em XRP Ledger. SBI VC Trade, maior exchange cripto do Japão. O XRP, o XRP está como ativo principal. O Banco Central do Japão está testando CBDC. Infraestrutura tem a Ripple envolvida, irmão. Se você quer ver como o DLT funciona em escala institucional real, você precisa olhar para o Japão, irmão. E o Ripple é o case dominante na região. Sétima camada, vamos falar de Europa, Inglaterra, o Banco da Inglaterra, com seu Digital Pound em desenvolvimento, testando DLT para liquidação em RTGS, em Real Time Gross Settlement. A Ripple está participando de consórcios de infraestrutura. Tem o BIS, que é o Banco de Pagamento Internacional, que publicou um relatório defendendo DLT como camada de liquidação global. E o Ripple está citada como a infraestrutura viável. Tudo isso aconteceu, ou quase tudo isso aí aconteceu, irmão, no último ano. Não em 10, 15, 20 anos. No último ano aconteceu muita coisa. E agora vem a matemática da convexidade. Lembra do mercadinho do bairro, irmão? Qual que era o risco? 50 mil. O ganho? 1 milhão. Há um ano, presta atenção, você olhava para o bairro e pensava assim, puxa, 5% de chance de explodir isso aqui. Porém, hoje veio o asfalto, tem construtora comprando, a padaria abriu. Ou seja, o movimento aumentou. A sua chance subiu para 20%. O potencial de ganho já não é mais de 1 milhão, meu irmão. É de 10 milhões. Porque o bairro agora está virando uma grande zona comercial. O risco continua 50 mil, mas agora 20% de chance, ou seja, 10 milhões de ganho. O valor esperado ele não triplicou, ele multiplicou por 40, velho. Com o XRP é isso. Há um ano, a probabilidade, vamos dizer assim, era de 5% de virar padrão global. Hoje, 20%. Validação institucional acelerou.
a magnitude do potencial de ganho se virar padrão global não vale 50 vezes mais, vale 200 vezes mais. O risco de queda caiu de 80% para 30%, irmão. O piso regulatório ele subiu, clareza jurídica ela existe. O mercado ainda não precificou isso completamente, velho. Porque a maioria tá só olhando para o modelo estrutural. Você entende o que eu tô querendo dizer? Por isso que eu fiz esse vídeo para vocês, para abrir a mente de vocês de uma vez por toda. Cara, quem entende do modelo de convexidade, essas pessoas estão vendo outra coisa. Não é sobre XRP valer 2 ou 3 vezes porque a adoção do mercado cresceu. É sobre XRP valer 50 vezes, 100 vezes, se o sistema global financeiro migrar para DLT auditável. E qual que é a chance disso acontecer? Qual que é a probabilidade disso acontecer, irmão? Irmão, a probabilidade subiu de 5, presta atenção, de 5 para 20% só no último ano. O seu mercadinho em parábolas... O seu mercadinho, irmão, ele saiu de 50 mil do risco e foi para 1 milhão, em outras palavras. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Vocês estão assimilando as coisas? O que está acontecendo? Quando você pega gente como o Jay Claver, que é um cara que eu admiro, apesar das suas teses... Mas quando você entende o que o cara tá falando, e quando você começa a estudar e entende o ativo, você fala, irmão, tem toda a chance do planeta Terra, do que o cara tá falando e afirmando, ser coerente. Porque ele enxergou um bagulho que a maioria de vocês, de nós, não enxergamos. É a mesma coisa que enxergou a Amazon e Tesla lá atrás. Brother do céu. Presta atenção no que está acontecendo agora, no hoje, diante de todo esse cenário, diante de toda essa movimentação dos governos. E assim, não é uma... Por exemplo, eu moro nos Estados Unidos. Não é sobre uma movimentação nos Estados Unidos. Eu fiz vídeo para vocês mostrando Europa, Ásia, Emirados, América Latina. O Brasilzão está explodindo. Irmão, as coisas estão convergindo para este lugar. Acordem, prestem atenção. Gente, o pulo do gato tá aí, velho. Nos últimos anos, esses dois modelos, o estrutural e o de convexidade, eles moveram-se simultaneamente. O modelo estrutural melhorou. Por quê? Porque teve mais instituições construindo em DLT, mais volume sendo tokenizado, mais infraestrutura de compliance, mais bancos centrais testando a parada. Modelo de convexidade explodiu. Por quê? Porque o piso regulatório ele subiu, o risco ele caiu, o teto geopolítico e político, irmão, ele subiu. O potencial que nós estamos vivendo, gente, ele aumentou. O timing, presta atenção, quando a gente fala assim, tá tic-tac no relógio, o timing, ele concentrou, ele tá assim, ó, caminhando para os últimos desfechos. Clarity Act tá aí, irmão, para isso. Porém, se você continuar olhando para o XRP a $1,45 a média, você não está enxergando nada disso do que eu estou te falando. Você vê uma moeda parada há meses, você vê mais uma altcoin. E é exatamente aí que está a convexidade, irmão. Porque convexidade não aparece no preço antes de acontecer, ela aparece quando acontece. E aí, velho, já era. Você perdeu. E posso falar uma coisa? Tem gente assistindo aqui que nunca abriu um comércio na vida. Tem gente que já abriu 3, 4, 5, quebrou todos. Tem gente que sabe contar de cabeça gado, sabe o preço da soja por saca, que entende de lavoura, de terra, de colheita, mas quando olha para cripto, não entende nada. Irmão, tá tudo bem.
Porque o que a gente está aprendendo nesse vídeo hoje, aqui e agora, não é sobre criptoativo. É sobre assimetria. É sobre risco versus retorno. É sobre enxergar oportunidade onde os outros veem mato, literalmente. E isso se aplica em tudo na vida, em tudo. Cara, eu amo a internet. Eu amo a democratização da informação, de verdade. Porque pela primeira vez na história, qualquer um pode aprender qualquer coisa. Qualquer um pode construir qualquer coisa. Você conhece alguém que não era nada e hoje se tornou um grande influencer? Conhece alguém que botou a cara no YouTube, no Instagram ou no TikTok e hoje tem loja de comércio aí, de e-commerce grande? Gente, tem gente que começou vendendo produto caseiro pela internet e hoje fatura mais de 1 milhão por mês. Tem gente que começou fazendo vídeo no quarto e hoje tem 3 milhões, 22 milhões de gente, de seguidores. Tem gente que começou postando receita, irmão, e hoje tem marca própria no mercado. Como isso foi possível? Sabe como? Porque a internet democratizou a oportunidade. Porém, num determinado momento, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok começaram a ser precificados por assimetria, pela convexidade. YouTube hoje vale centenas de bilhões de dólares. Por quê? Porque em 2005, 2006, ninguém via aquilo, ninguém dava valor nisso. Era site de vídeo. Presta atenção, alguns viram, irmão. E se todo mundo começar a consumir conteúdo por vídeo ao invés de texto? Essas pessoas viram isso. Qual o risco? Investe, pode ser que não dá certo, perde o capital. O retorno, se der certo, muda tudo. O Facebook, a mesma coisa. Em 2004, era site do quê? De faculdade, velho. Hoje, vale trilhões de dólares. Instagram, a mesma coisa. TikTok, a mesma coisa. E sabe o que essas empresas têm em comum? Nenhuma delas valia absolutamente nada até valer tudo. Não foi crescimento linear, foi salto, foi ruptura, foi convexidade, irmão. E quando você muda a forma como o sistema funciona, o repricing não é proporcional, é exponencial, irmão. O XRP está hoje no mesmo ponto. Você olha e vê a $1,45. Você não vê, você não enxerga Nasdaq migrando para DLT, você não vê DTCC anunciando blockchain, você não vê Citadel investindo $500 bilhão. Você também não vê Emirados expandindo Ripple, você não vê Japão validando em escala, você não vê Inglaterra testando CBDC, você não vê essas coisas, sabe por quê? Porque essas coisas não aparecem no preço ainda, elas aparecem na infraestrutura. Acorda! A infraestrutura vem antes do preço sempre. Irmão, o YouTube construiu uma infraestrutura por anos até ela valer bilhões. O Facebook construiu infraestrutura por anos até valer trilhões. A Amazon construiu infraestrutura por 15 anos antes de explodir. Sabe quanto tempo o XRP está construindo a sua infraestrutura? Sabe há quanto tempo a Ripple está nessa? Há 10 anos. 60 licenças globais, compliance resolvida, infraestrutura institucional completa. E agora, só no último ano, os dois modelos que eu acabei de falar, os dois mudaram completamente ao mesmo tempo. Deixa eu só beber uma água e raciocina. Bebe água, irmão. Tá ficando quente o vídeo. Bebe água. Reflete, ora, pensa. Irmão,
Se você não é empreendedor, se você nunca se arriscou em nada, pode ser muito difícil de se enxergar o que eu tô falando. Mas se você já botou dinheirinho ali no negócio, se você já olhou para um terreno vazio e pensou, isso aqui vai dar alguma coisa. Se você já viu uma oportunidade que ninguém mais via, você sabe exatamente do que eu tô falando. Não é sobre preço garantido, é sobre risco assimétrico. Ou seja, risco de queda 30%. Piso regulatório subiu, potencial de ganho 200 vezes, se virar padrão global. E a probabilidade? A probabilidade subiu de 5% para 20% só no último ano, velho. Se você perdeu a Amazon, se você perdeu o Facebook, se você perdeu o YouTube, tá tudo bem. Você não tinha informação, talvez não tinha acesso, talvez não tinha grana, muito menos clareza. Mas XRP está acontecendo na sua frente. Com clareza regulatória, com infraestrutura institucional, com validação de Wall Street, a pergunta não é, vai dar certo? Para com essa pergunta. A pergunta é, e se der certo? Porque se der certo, você não vai precisar jamais trabalhar para o XRP. É o XRP, irmão, que vai trabalhar por você pelo resto da sua vida, se bem investido. Wake up, world. Acorda, mundão. Acorda, mundão. Presta atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Coloca pra mim no chat se faz sentido ou se é só mais uma viagem minha. Tem coerência? Tem clareza pra você? Irmão, acorda. Nós estamos chegando na fase final do processo, vamos dizer. Eu ia falar do bagulho, pra ser bem Zona Leste. Deixa eu falar bagulho, tá na fase final do bagulho. E deixa eu fechar com uma imagem, porque foi eu trouxe lá no primeiro vídeo. Terreno vazio na periferia de São Paulo, 1985. Lembra? Para a maioria, mato. Terra nua, valia ali 50 mil reais. Esse foi o exemplo que a gente deu. Porém, alguns perceberam. O governo começou a comprar lotes vizinho, estudo de viabilidade, acabou vazando, construtoras mapeando a região, 3 meses antes de anunciarem oficialmente a estação do metrô. 20 anos depois, aquele terreninho começa a valer 100 vezes mais. A terra ficou mais fértil, irmão? Não. O que aconteceu? A infraestrutura ao redor mudou completamente. XRP hoje, qual é? O piso subiu. A clareza regulatória existe. A infraestrutura ao redor está explodindo. Compliance, licenças, CBDCs, stablecoin, time político. Tá tudo concentrado, tá tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu falei para vocês de Wash and Besant. Mostrei Emirados, DLT como freio externo. E tem gente ainda olhando para o XRP e vendo uma altcoin. Irmão, quem entende, quem se ligou, já viu convexidade há tempo. Tá vendo o terreno em 1985, 3 meses antes, irmão. Já anunciaram o metrô, talvez o Itaquera, vamos colocar assim. Você ainda não ouviu da escavação, mas tem gente que já conseguiu ver, conseguiu sentir a própria vibração do chão. A única diferença crucial entre o terreno e o XRP é que o terreno você compra, espera valorizar e vende. Acabou. O XRP não. Porque o XRP não é um token. Ele é uma peça da liquidez futura do planeta. Deixa eu te explicar. 180 trilhões de dólares
Esse é o volume anual estimado do mercado global de pagamentos cross-borders tradicional. E isso aí é só a camada atual. Porque quando você adiciona tokenização de ativos, stablecoins, colateral digital, CBDCs, liquidação institucional em DLT, o sistema ele começa a operar em escala de trilhões de dólares todos os dias. E XRP foi desenhado exatamente para esse tipo de arquitetura. Liquidez neutra, liquidação em tempo real, infraestrutura interoperável. Velho, se um dia isso acontecer, se chegar nesses números ou passar disso tudo, irmão do céu, você vai viver de renda pelo resto da sua vida. Porque você não tem um token especulativo, você tem uma peça. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, ó. Você tem uma peça do dinheiro. E lembra, isso aqui, ó. Caiu. Olha de novo. Tão empolgado que eu fico. Isso aqui, ó. Isso aqui nasceu para ser invisível. Vou repetir isso para você. Isso aqui nasceu para ser invisível. É tipo o cabo da internet. Você tá assistindo, não tá agora? Não tá vendo meu vídeo? A internet não tá funcionando? Mas você não vê os cabos de fibra ótica que tá embaixo do oceano. Você sabe quais são as empresas? Quanto elas valem? Você não vê os servidores processando os dados. Você só vê o resultado. Você só vê o vídeo rolando. Irmão, se eu pegar aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, de novo, e de novo, de novo, e de novo, irmão, você liga a luz funciona, mas você não vê a usina, não vê os transformadores, você não vê os fios, você só usa. É tipo água na torneira, você abre, a água sai, mas você não vê os canos da Sabesp embaixo da rua. Infraestrutura invisível. Quando você passa o cartão no mercado, um monte de intermediário está no meio. É processador, adquirente, bandeira, emissor, banco. Você não tem a mínima noção de quem são. O que você sabe é o dinheiro saiu da sua conta e entrou aonde? Na conta da loja. Funcionou. Simples assim. XRP vai ser exatamente assim. Banco vai mandar pagamento de Nova York lá para Tóquio, do outro lado do planeta. XRP vai ser a ponte. Vai processar, vai liquidar em 4 segundos e ninguém vai ver que foi o XRP. Ninguém vai saber que foi o XRP. Ele simplesmente vai funcionar. Invisível. Mas você que tem XRP, irmão, presta atenção. Você tem a matéria-prima digital que move o valor. O XRP Ledger é a infraestrutura, é o cano, é o trilho. O XRP é o fluido que corre ali dentro. É a commodity digital que faz o sistema funcionar. Sem petróleo, o cano não serve para nada. Sem XRP, o trilho não move o valor conforme precisa ser movido. E quando trilhões de dólares diariamente começar a circular em infraestrutura tokenizada, preste atenção, quando pagamentos, ativos digitais, stablecoins, liquidação institucional de verdade começarem a convergir na mesma camada financeira, irmão do céu, o XRP que você tem na mão, a matéria-prima digital que está na tua mão, pode deixar de ser apenas um ativo especulativo. E ele passa a funcionar como uma peça da infraestrutura global de liquidez. Na boa, você nunca mais vai trabalhar para ele, para conquistar o XRP. É ele que vai trabalhar por você, é assim que eu enxergo. Velho, deixa eu respirar um pouquinho. Deixa eu tomar uma água. Tô até sem voz. Falei demais. Empolgo.
Bro, se você quer entender isso aí que eu tô te falando, com um pouco mais de profundidade, se você quer ir além do que a gente bate papo aqui, eu escrevi um e-book completo que fala sobre isso, só para mencionar aqui, é o XRP, a Economia da Tokenização. Ele está disponível no Amazon Kindle. Coloca lá na busca, na pesquisa, você vai achar, ou o link está aqui na descrição. Ele é meio que a base conceitual de tudo que a gente tem falado aqui nesses últimos 3 episódios. Vale muito a leitura. Porque se você entendeu esses 3 episódios, você não está apostando em moeda, irmão. Você está, vou dizer assim, posicionado em infraestrutura. Faz sentido? Irmão, outra coisa. Tem gente falando dessas mudanças profundas aí no sistema financeiro há muitos anos. Alguns por matemática, outros falam por macroeconomia. E tem outros que dizem, afirmam e sonham e se expressam pela fé. 2011, Kim Clemente, pastor sul-africano, ele compartilhou uma visão curiosa. Ele falava sobre um X e um P, e algo ligado à energia, à transformação e oportunidade. Anos depois, muita gente da comunidade XRP passou a associar a essa fala ao próprio XRP. Coincidência? Interpretação? Talvez. Aí você pula para 2024, o Brandon Biggs, pastor cristão americano. Meses antes do atentado contra o Trump, ele publica vídeos falando sobre uma tentativa de assassinato envolvendo inclusive a orelha direita do presidente. Depois do atentado em Butler, muita gente pegou seus vídeos e começou a postar e a conectar os pontos. Esse mesmo pastor aí também falou sobre XRP. Falou sobre transferência de riqueza, sobre uma mudança súbita, sobre um ativo que teria papel importante no novo sistema financeiro. Sei lá como isso soa para você. Sinceramente, Casa, eu não tô aqui para te convencer de profecia nenhuma, eu nem curto isso. Mas o que me chama a atenção, irmão, é outra coisa. Porque enquanto algumas pessoas falam disso pela fé, outras estão olhando exatamente para o mesmo lugar, pela matemática. Liquidez, DLT, tokenização, infraestrutura, liquidação global, interoperabilidade, Nasdaq migrando em infraestrutura, de TCC falando em blockchains, bancos centrais testando CBDCs, Wall Street entrando em tokenização. No mínimo, irmão, no mínimo, é curioso ver narrativas tão diferentes apontando para a mesma direção. Talvez seja coincidência, velho. Talvez não seja. Mas quando a visão macro de infraestrutura institucional e uma possível mudança de paradigma financeiro, elas começam a convergir ao mesmo tempo, irmão, você precisa prestar atenção. Porque às vezes as maiores mudanças da história parecem absurdas, até o dia que elas viram realidade. Chain Willis Theory, a teoria técnica, matemática, fria, dizendo que o XRP poderia chegar a $500 do dia para a noite. Tem uma teoria chamada Chain Willis Theory. Ela nasceu num fórum de criptomoedas em 2018, escrita por um cara que ninguém conhece, um Satoshi da vida. Ele dizia o seguinte: o XRP um dia vai valer centenas, talvez milhares de dólares. Não porque as pessoas iriam comprar o ativo, olha que loucura, mas porque os bancos iam precisar desesperadamente do XRP. Irmão, foram 3 episódios e 3 perguntas que eu deixei para vocês. Episódio 1. Quem são os arquitetos? Warsh e Bessent, tentando mostrar ou entender que talvez há algo acontecendo
do regime Change. Qual é o recurso? A pergunta 2. Eu te mostrei o DLT e blockchain como freio externo, já que ouro não é mais possível. Episódio 3, este de hoje. Quanto vale a oportunidade? Te mostrei um modelo estrutural mais convexidade, irmão. Por tudo que eu te mostrei, por todos os vídeos que eu venho fazendo, eu peço para você que você reflita durante a sua semana. Reflita mesmo. O regime está mudando. A guerra está acontecendo. A energia está ficando escassa mundo afora. O petrodólar está literalmente à beira da falência. Profetas estão tendo visões desde 2011. Teoria técnica prevendo choque de liquidez. Validação institucional acontecendo agora. Irmão, Nasdaq, DTCC, Citadel, Emirados, Japão. E você me pergunta que tudo isso ainda é coincidência? Bom, eu não sei, mano. Eu realmente não sei. Eu só sei que o que eu enxerguei, irmão, e o que poucos enxergaram, se for verdade, velho, se for verdade que algo sobrenatural talvez possa acontecer, e se essa possibilidade existe, eu sei que me arrepia, velho, até os pelos do braço, irmão. Porque a gente pode estar vendo a convergência de 3 coisas. Que louco! Uma visão espiritual, uma teoria técnica e, sobretudo, a validação institucional em tempo real. As 3 coisas, elas apontam o mesmo lugar. Ela mostra o mesmo ativo. Ela mostra e aponta para o mesmo momento. Você precisa parar para pensar, porque não é sobre preço garantido. É sobre entender a simetria do risco-retorno. É sobre posicionar-se com consciência e não com especulação. Para quem me acompanha aqui há tempo, vou falar para vocês, vocês estão preparados, confiantes. Vocês viram, irmãos, o que pouca gente viu. Seguraram quando poucos seguraram. E para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, irmãos. Bem-vindos a um momento em que a infraestrutura global está literalmente mudando de camada. E se você está em dúvida se vale ainda a pena comprar esse terreno, pisar nesse terreno, escuta o que eu vou te falar olhando nos teus olhos. Não sou eu, casa, que vou te dizer. É a sua consciência, é a sua coragem, é a sua fé, é a sua inteligência que vai te guiar. Eu estou aqui para te mostrar no que os meus estudos dizem, para te dar clareza, informação, contexto. O resto é com você, irmão. E Deus te abençoe. Como sempre, eu recomendo que você ore, estude, pesquise, vá atrás e tenha coragem. A gente se vê a semana que vem, irmão. Lembre, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, são os meus estudos. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Até domingo que vem.